problema, pode me comunicar no privado depois, se por acaso discordar, né? Enfim, a gente está aqui reunido hoje dentro do Encontro Global por uma Recuperação Justa, que é promovido, né, pela 350.org. Está acontecendo desde a última sexta-feira, reúne virtualmente participantes do mundo inteiro, né? E um dos temas centrais desse encontro são as formas de transição energética, né? A gente sabe que os combustíveis fósseis, a geração de energia, né, por fontes não renováveis, elas impactam profundamente os ecossistemas, as comunidades humanas. Então, esse é o momento da gente debater aqui no Brasil os projetos de mineração de carvão, que apesar de na Europa, né, eles estarem sendo cada vez mais desativados, né, e as outras fontes de energia renováveis estarem sendo priorizadas aqui no Brasil, parece que a gente vai na contramão, né, dentro dos projetos que estão se propondo. Então, para conversar aqui com a gente hoje sobre essa questão de mineração de carvão no meio desse contexto, né, de emergência climática que a gente vive hoje, desse impacto da mineração de carvão para a nossa saúde, né, a gente queria agradecer muito os nossos convidados, que são a Nathalie Antestel, o Bruno Mandelli e o Henrique Falseto Barros. Vou chamá-los na ordem, né, para se manifestarem aqui. Vou só apresentá-los antes da gente começar, né? A Nathalie é especialista em políticas públicas e mudança de clima, tem mestrado na Universidade de Harvard e graduação na Fundação Getúlio Vargas. Foi negociadora do Brasil na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudanças do clima entre 2011 e 2015, tendo liderado um dos temas mais importantes para o Brasil, é demais. Atuou em governos federal, estaduais, onde apoiou a construção de políticas públicas. Coordenou o mais ambicioso programa de adaptação à mudança do clima já realizado no Brasil, o Brasil 2040, como diretora na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A Nathalie também atuou como pesquisadora no Belfer Center, da Universidade de Harvard, é cofundadora da think tank Instituto Talanoa e dirige a Política por Inteiro, a parceria com a Folha de São Paulo. Então, vou passar a palavra para a Nathalie, depois a gente continua com o Bruno e com o Henrique, pode ser? Gente, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Acho que esse tema é o tema, e que bom que tem o Encontro Global. Parabéns pela organização, a 350.org. Bom, eu quero dividir minha fala aqui em 3 partes. Quero falar um pouquinho de clima no mundo, depois de carvão e aí vir para o Brasil. E eu vou tentar contar o tempo aqui na minha forma meio analógica, mas qualquer coisa, se eu estourar, vocês me avisem, por favor, porque eu sei que vai ser uma conversa dinâmica. Para começar, eu acho que é super importante que todo mundo saiba, e na verdade todos nós, eu acredito que já sabemos, mas ainda assim é importante reforçar, que somadas hoje todas as metas, né, de todas as nações do mundo em relação à mudança do clima, a gente está na rota de chegar em um território catastrófico. Nós estamos falando de um aumento de temperatura de no mínimo 3,6 graus na média global, somando todas as contribuições, seja do Brasil, que até piorou sua meta no ano passado, da União Europeia, enfim, todo mundo junto, né, dá essa rota, a gente está nessa direção. Então, assim como a gente tem aprendido na pandemia que tem que ficar achatando as curvas, né, de casos e de óbitos, aqui a gente realmente precisa achatar a curva de emissões. Então, foi por isso que se firmou o Acordo de Paris em 2015, mas desde então as metas não melhoraram. Passaram-se 6 anos e, na verdade, esse ano a gente fez, né, uma nova conta, a ONU fez uma nova conta e descobriu que as metas só melhoraram 1%. Então, continuamos na rota indesejada, a gente precisa achatar para ficar no máximo em 2 graus.
Se não é o seguinte, 3,6 graus, que mundo vai ser esse mundo mais quente, de clima mais instável nessa potência? É um mundo que a gente tem todos os corais esbranquiçados, todos os corais do mundo, um mundo em que os polos têm um degelo, enfim, a cada, enfim, 2 a cada 3 verões, uma série de disrupções, de rupturas estão envolvidas. Isso não é coisa de gente que acredita no fim do mundo, isso aí são as projeções, as melhores projeções científicas que a gente tem. Então, nós estamos falando realmente de algo que tem uma urgência, é óbvio que não tem a urgência da pandemia, mas tem uma urgência numa outra escala, e que tem pelo menos 30 anos de painel intergovernamental de mudança do clima aí estudando isso e olhando não só para o problema, mas também para as soluções. E aí, uma das soluções mais importantes, mais efetivas na realidade, é a gente manter carvão, petróleo e gás no solo. Basicamente é isso. Tem outras coisas que a gente também precisa e pode fazer, como precificar carbono, acabar com o desmatamento, enfim, a combinação, a gente precisa tentar tudo, na verdade, né, para conseguir ficar em níveis seguros aí de aquecimento, inclusive porque já tem aquecimento contratado. Mas, basicamente, esse recado de não explorar, de deixar no chão, é muito difícil. Por vários anos, essa conversa ficava sendo feita em termos de a gente tem que reduzir emissões, a gente tem que falar de mitigação, né? Mas a verdade é que isso significa deixar no solo, deixar no chão, não explorar. E eu sei que pode parecer absolutamente radical, mas essa movimentação em torno de não explorar mais esses combustíveis fósseis, ela ganhou muito impulso. E o carvão é o grande, eu não gosto de usar esse termo, né? Mas ele acaba sendo o grande vilão global, porque ele é muito abundante, ele é muito barato, ou costumava ser, né, muito barato. Hoje já não é exatamente esse o caso, mas ele é muito abundante e assim, vários países dependem dessa energia ainda, dependiam, né? Então, a gente está no momento da história que, se a gente não, na verdade, tirar a licença do carvão de continuar sendo utilizado, a gente não consegue chegar na meta global, assim, na meta que toda a humanidade definiu, que é nos manter em níveis seguros de aquecimento. Vocês talvez estejam a par de que há um movimento grande hoje que envolve mais de metade do PIB global, mais de milhares de cidades, milhares de lideranças, que é uma corrida para zero carbono, e a gente zerar as emissões em 2050. Acho que esse evento dos últimos 3 dias discutiu muito isso, né? E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Em 2050, o planeta inteiro tem que ter zerado todas as emissões líquidas, né? Só que isso não significa que a gente para de emitir em 2049, tudo bem. A gente tem que começar desde já. E, na verdade, a década crítica para a tomada de decisão é essa. Se a gente não conseguir tomar as decisões agora, vai ficar muito difícil, porque a gente vai investindo em infraestrutura, vai, enfim, deixando para depois. E aí, nesse sentido, que eu quero trazer alguns exemplos do que está acontecendo lá fora, que, de certa forma, até eu estou envolvida. Um deles é que as instituições financeiras, né? Eu participo do painel do Green Climate Fund, que é o Fundo Climático Verde, que está colocando recursos para energias renováveis, para a gente, então, fazer essa transição, né? E, para vocês terem uma ideia, algo muito recente que aconteceu foi que o Green Climate Fund começa a ter questionamentos até se ele deve se tornar parceiro de instituições que ainda investem em carvão. Tá? Isso é uma questão super séria. Então, não é só uma questão de investir em renováveis, mas além de todo o sistema financeiro tem que investir na energia limpa, ele vai ter que deixar rapidamente, vai ter que desinvestir da energia suja. Então, tem várias instituições no spot, tem vários países no spot, o Japão, a China, enfim, e todos os que são mais dependentes. E, ao mesmo tempo, tem um movimento, então, da sociedade de tirar licença mesmo, porque a gente está falando de licença social para operar, né? Então, tem uma questão financeira de que não faz mais sentido e que, enfim, na verdade, hoje já é até mais lucrativo, mais rentável você investir em energias renováveis, né? Mas tem um outro lado, que é o lado moral, que eu acho que é importante trazer aqui, porque, ora, se todo mundo sabe que a gente está numa rota que é absolutamente insegura, né? Se todo mundo já tem noção do problema, né? Das consequências, na verdade, da mudança do clima, é imoral, absolutamente imoral, a gente continuar emitindo, enfim,
extraindo essas fontes superemissoras, né? E aí eu queria só destacar aqui uma outra movimentação global super importante, eu acho que o Bill McKibben é uma das grandes referências, inclusive, para esse movimento, que em diversos países está acontecendo um pedido para que não se invista mais, não se coloque mais R$1, $1, €1 em nada que tem carvão. Então, eu participo, por exemplo, na Universidade de Harvard, a gente tem uma campanha agora, que é a Harvard Forward, que é para basicamente fazer com que os 42 bilhões de dólares dessa universidade, eles sejam totalmente limpos, né, que não tenha nada de combustíveis fósseis e outras coisas. Então, realmente um processo de desmoralizar, de tirar isso da agenda dos portfólios, né? E aí, quando a gente olha aqui, então, tudo isso que está acontecendo, eu acho que essa é a década crítica, né? Quando, inclusive, agora vai ter no dia 22 de abril um encontro puxado aí pelos americanos, puxado pelo presidente Joe Biden, que é a cúpula da Terra, em que eles vão discutir, vão tentar fazer uma melhoria, né? Que a gente saia dessa rota de 3,6 graus de aumento da temperatura, começar a ter mais compromissos melhores para tentar começar a achatar e ter novidades até o final desse ano. O carvão vai ser um dos grandes targets, os americanos estão conversando com todo mundo para poder fazer essa mobilização, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que não tem mais uma discussão se vai ou não vai descomissionar, ou se vai ou não vai desinvestir. Eu acho que isso está dado. Me parece que no âmbito global é uma questão de velocidade, né? O quanto antes a gente vai conseguir fazer em escala global isso, e é óbvio que tem uma geopolítica super complicada em torno disso, mas eu acho que o foco agora aqui do restante da minha fala vai ser outro. Enquanto o mundo vem abandonando, então, o uso do carvão mineral como fonte de geração, né, de energia elétrica, aqui no Brasil, essa é uma discussão que me parece que a gente precisa fazer com mais maturidade, amadurecer, né, essa conversa. Porque o carvão nacional ele não é considerado de ótima qualidade, né? Ele tem super teor de cinzas, de enxofre, tem contaminantes, e aí eu acredito que os meus colegas vão poder falar mais disso, mas a gente tem contaminantes como o mercúrio, né, super conhecidos. Então, o nosso desafio aqui, a meu ver, é a gente eliminar o carvão mineral na matriz de geração de energia por completo. Não faz sentido para a gente, inclusive porque não é mais competitivo. A gente tem outras fontes, né, na nossa matriz aí que podem fazer um melhor trabalho com menos danos aí à saúde. A questão, e eu vou meio já caminhando aqui para o fim, mas a questão que eu acho que está colocada para a gente hoje são duas, tá? Uma delas é que nessas regiões onde existem, principalmente no sul do país, não é, as minas, enfim, onde você tem uma economia dependente do carvão, que a gente possa o quanto antes iniciar o descomissionamento. E isso está previsto no Plano Nacional de Energia, né? No PNE 2050, se fala disso, se coloca essa possibilidade, o que me parece positivo. O ponto é que eu gostaria que acontecesse muito antes do que está lá. No plano se fala de 2027, que é quando cessa a transferência de subsídios dos consumidores de eletricidade para a queima do carvão mineral nacional. São milhões, se não me engano, não me lembro, acho que 600 milhões, né, via conta de desenvolvimento energético. Eu acho que a gente precisa olhar para esses subsídios que todos nós pagamos para o carvão e começar o quanto antes a decidir pelo descomissionamento e começar a aplicar, não só para a requalificação, né, dessas áreas, que eventualmente podem até, as plantas fabris atuais podem eventualmente até servir para outro tipo, né, de florestas energéticas a outras indústrias, mas principalmente pensar nos modelos de desenvolvimento local, redirecionar esse subsídio para criar uma outra oportunidade. E aí, assim, quanto antes fizer, melhor, né? Eu acho que não tem que esperar até 2027, tem que começar a usar uma parte desses subsídios restantes, na verdade são 690 milhões por ano que a gente subsidia, tá? Para realocar os trabalhadores para a gente fazer uma transição. Então, não, assim, temos recursos, temos uma urgência, é uma questão de se criar, eu acho que um processo político, tá? Eu acho que tem que ter bastante atenção nos trabalhadores, é um contingente aí de 6 mil pessoas, então são vidas, né? São histórias que estão em jogo. Agora, tem um segundo ponto, que é onde eu vou finalizar, que é o seguinte:
não olhando o carvão em si, mas olhando a matriz elétrica brasileira como um todo, a gente tem, por conta justamente da mudança do clima, a gente tem impactos esperados em cima da nossa matriz, que é muito hidrelétrica, né? Que a gente já sabe, desde 2015, pelo menos a gente já sabia, por exemplo, que o que está acontecendo, não sei se vocês estão a par agora no Rio Xingu, que você tem uma vazão super baixa, né, que isso vai acontecer cada vez mais. Então, quando isso acontece, né, quando as hidrelétricas não conseguem ser tão produtivas quanto a gente precisa, a gente acaba acionando as térmicas. E isso é péssimo, é muito ruim, porque pode ser que a gente, mesmo descomissionando o carvão nacional, que a gente venha a ligar térmicas com carvão importado, né, que é mais ou menos um cenário possível e alguns acham que inevitável. Eu acho que a gente precisa, então, de duas coisas aqui. Eu acho que a gente tem que fazer a transição rolar no carvão nacional o quanto antes e, ao mesmo tempo, adaptar a matriz elétrica, porque senão a gente pode estar trocando aqui, entre aspas, não é 6 por meia dúzia, mas fingindo que está resolvendo um problema, mas tem outros, né, associados. Eu vou parar por aqui, fico à disposição, obrigada pelo convite, acho que a gente vai ter espaço depois para conversar. Valeu. Muito obrigada, Nathalie. Estou vendo aqui no chat que tem pessoas que não falam português, que estão nos acompanhando, então peço para os debatedores, se puderem falar mais devagar, eu inclusive vou tentar falar mais devagar também, amigos da América Latina que estão aqui, né, entre nós, que falam espanhol, então a gente vai tentar falar um pouco mais devagar para poderem nos entender. Agradeço muito a Nathalie por esse panorama global, né, que ela apresentou aqui para nós. Nós temos a possibilidade de, depois que os debatedores apresentarem, né, as suas falas, a gente elaborar perguntas, né, para eles. Então, se vocês puderem deixar aqui no chat, a gente repassa depois no momento do debate. Vou passar agora a palavra ao Bruno, vou só fazer uma breve apresentação dele. O Bruno Mandelli é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em História Cultural pela Universidade Federal de Santa Catarina, bacharel e licenciado em História pela mesma universidade. Pesquisa sobre os mundos do trabalho, especialmente sobre as trabalhadoras e trabalhadores da mineração de carvão no sul do Brasil. Já lecionou na educação de jovens e adultos em Florianópolis, Criciúma e Sara, e deu aula as primeiras fases dos cursos de História da UFSC, Universidade de Santa Catarina, e Serviço Social da URGS. É revisor do periódico Revista Latino-Americana de Estudos del Trabajo, situado na Colômbia, e autor do livro Das Minas de Carvão para a Justiça, As Lutas dos Mineiros Acidentados de Criciúma, publicado pela editora Paco em 2020. Então, passo a palavra ao Bruno. Muito obrigado. Eu vou compartilhar aqui uma tela para colocar uma apresentação bem breve. Espero que vocês consigam visualizar aí. Estão visualizando, Débora? Sim. Tá ótimo, então. Então, a minha fala ela vai abordar alguns aspectos desses impactos da mineração de carvão no seu meio socioambiental, né? Abordando aí também a questão social do problema e pensando também, então, em perspectiva histórica, né? Vou falar do ponto de vista mais da história, que é a área onde eu atuo. Aqui temos que falar primeiro, né, dos métodos de extração do carvão mineral, que é chamado de lavra, que é o processo de extração desse minério, né, que é um combustível fóssil. Ele pode ser realizado tanto a céu aberto quanto do subterrâneo. Historicamente, a gente teve a mineração do subterrâneo no sul do Brasil como a principal método de extração do carvão mineral, até recentemente. No entanto, como o processo de lavra por céu aberto é muito mais rentável para as empresas, elas têm muito mais lucros
pelo fato de que elas conseguem tirar muito mais carvão mineral utilizando menos... Opa, saiu aqui. Utilizando menos trabalhadores, então muitas agora têm optado pelo processo de lavra a céu aberto, né? Ela ocorre, então, quando a camada de carvão aflora a superfície e sendo retiradas formações sedimentares que recobrem essa camada de carvão. Então, é retirada toda a vegetação, o solo e o estéril da mineração por meio de escavadeiras, até encontrar a camada de carvão, formando o que conhecemos por cava. Aqui sobre a mineração a céu aberto em Santa Catarina, que eu vou falar mais especificamente, porque é o estado onde eu moro e eu pesquiso mais, e também onde foi feita a maior devastação do processo de mineração a céu aberto. Falar um pouquinho desse caso. Em Santa Catarina, as áreas mineradas a céu aberto, utilizou-se a dragline Marion, o qual possuía uma capacidade de remoção de 23 metros cúbicos por caçamba, em um alcance de 70 metros, sendo responsável pela devastação de 1.460 hectares de terras férteis e atuando na região carbonífera catarinense por 30 anos. Aqui vocês estão vendo a foto da Marion. Conseguem ver? Certo, essa aqui é a dragline Marion. Ela possuía essa escava aqui gigante, né? E através dessa draga ela fazia então a remoção de toda a vegetação, toda a camada de terra, da parte de cima, né, até chegar então à porção onde tinha o carvão mineral. E após fazer isso, era colocado essa pilha de resíduos, né, de vegetação e de pirita em montes de forma cúbica, né, de forma que invertia as camadas do solo, causando uma devastação ambiental gigantesca nessa área aqui onde ela atuou por 30 anos. Aqui tem algumas fotos, 2 fotos da contaminação, então, das águas e lençóis freáticos em Siderópolis, Santa Catarina, pela Marion. Aqui no canto direito, a gente pode ver essas pilhas em que foram armazenadas esses montes de pirita, de restos, resíduos e tal, e deixados a céu aberto, né? E aqui nesse canto esquerdo, uma área, então, da cava, onde ela fez a retirada de toda a vegetação, e depois formam essas lagoas ácidas, né? Essas lagoas ácidas, elas são extremamente contaminadas por metais pesados. Aqui falando um pouquinho, então, desse impacto nessas águas, né? Que ela surge com o abandono das cavas da mina e apresentam um baixo teor de pH, entre 2 e 3, e a presença de altas concentrações de metais, tais como ferro, manganês, zinco e sulfatos. E essas lagoas, elas possuem ligação com os recursos hídricos. Esse é o principal problema, né? Que isso não fica ali. Isso vai para lençóis freáticos e recursos hídricos regionais. E isso acaba resultando, né, numa atual elevada acidez e alta concentração de sulfato e de metais pesados nos rios. A gente perdeu aqui nessa região aqui a água desses rios, ela não pode ser utilizada para consumo, né? Nem pode se banhar nesses rios, e também os peixes desses rios aí, eles praticamente morreram todos, né? Aqui um pouquinho alguns problemas, né, que essa mineração a céu aberto ela causa para a questão ambiental daí. Ela traz em várias dimensões. Primeiro no ar, né? No ar a gente pode situar aí a questão de emissão de gases particulados, emissão de ruídos, alteração na composição do ar. Então você acaba alterando toda a composição por causa das partículas que são liberadas da extração do carvão, né? Além da perturbação de todo o entorno dele, porque é o dia inteiro um barulho ensurdecedor dessas máquinas trabalhando, né? Então imagina para quem vai morar em volta disso. Movimentação do solo, que traz uma instabilidade para o terreno, alteração, então, também, e perda de área agricultável. Aqui eu quero destacar que a região de Guaíba, onde vai ser, então, instalada essa mina, na verdade, onde eles pretendem instalar esse projeto, que nós não vamos deixar, né? Mas onde eles pretendem instalar esse projeto, há o cultivo de arroz orgânico, né, por famílias, e é uma produção de arroz orgânico das maiores da América Latina. Então, você vai tirar toda uma produção de arroz orgânico de famílias inteiras, né,
que se dedicam para a pequena agricultura em prol de uma extração de um mineral extremamente poluente para a atmosfera. E aí a gente volta também para a questão da emissão também de afluentes nas águas, né? Porque por mais que eles falem que no caso da mina Guaíba a questão da água vai ser totalmente fechada, né? O processo de utilização da água vai ser num processo fechado, não vai ter contato com rios, etc. Mas a gente sabe que esse processo, como ele é um processo que envolve a cava, né? E ele envolve também o depósito dos resíduos, que eles vão ser enterrados, pelo menos pelo que eu vi no projeto da Guaíba, isso vai ter algum contato com os lençóis freáticos, né? Isso aí vai, de alguma forma, vai contaminar os lençóis freáticos. Não há, porque a natureza ela não é um ambiente fechado, né? Não há como não ter contato nesse processo de extração. Aí o pessoal que é mais ligado à área de engenharia ambiental pode falar muito melhor do que eu para explicar isso. Só estou colocando alguns pontos. Então, aqui os riscos dessa mina Guaíba, que eu já comecei falando, né? Além de envolver desvios em cursos de água e possíveis impactos na fauna e na flora, os dados do Observatório do Carvão Mineral chamam a atenção para o fato de que um eventual acidente na mina Guaíba, a população de Porto Alegre correria o sério risco de ficar sem água, dado que a cidade não conta com um reservatório de emergência. Além da contaminação da água, a mina tem potencial para produzir 416 quilos por hora, né, que eu entendo, de material particulado que, ao longo de 23 anos de atividade, resultará em 30 mil toneladas de poeira. Aqui a fonte do jornal A Gaúcha, né, de Porto Alegre. Aqui tratar um pouco sobre a questão da saúde dos trabalhadores, né? A mineração ela é considerada, tanto a de carvão quanto outras formas de mineração, ela é considerada pela Organização Internacional do Trabalho a atividade que mais oferece riscos de acidente e de vida, por ser a que menos oferece medidas de segurança para os trabalhadores. Países mais envolvidos, como a Alemanha e a Inglaterra, desativaram todas as minas de carvão nos últimos anos, né? Então, eu até tinha colocado a notícia ali para vocês antes de começar a nossa apresentação aqui, que em 2018 a Alemanha eliminou a última mina de carvão que estava em funcionamento, né? Teve até uma cerimônia com o presidente e tal. E é muito interessante que agora os trabalhadores dessas minas de carvão eles não ficaram sem emprego, porque o que aconteceu? Essas empresas elas foram contratadas para fazer a recuperação ambiental e a recuperação dessas minas de carvão, né? Então, esses trabalhadores que trabalhavam na mina de carvão, extraindo carvão, eles foram colocados, readaptados, em torno de 6 mil trabalhadores, se eu não me engano, para fazer o processo de recuperação, né, das áreas de carvão mineral, lá na Alemanha, no Vale do Ruhr. Então, é muito interessante esse processo de transição, né, porque ao mesmo tempo que você desativa uma mina de carvão extremamente poluente, você não demite os trabalhadores de forma que eles fiquem sem renda, né, que eles percam os seus empregos, o que tem um impacto social considerável para essas 6 mil pessoas, né? Você contrata eles para fazer um processo de restauração daquela mina de carvão, onde era aquela mina de carvão. Isso aí é algo que está sendo feito na Alemanha e parece que tem tido bons resultados, pelo pouco que eu li de notícias em sites, né? Enquanto isso, né, nos países subdesenvolvidos, aí América Latina, África, e podemos colocar também a China, apesar de não ser um país subdesenvolvido, mas que também explora o carvão mineral em grande concentração, em grande quantidade, né? A mineração continua sendo explorada por empresas estrangeiras e nacionais. E apesar da legislação de alguns países, e aqui eu posso falar do Brasil, que tem algumas normas de segurança para garantir a vida dos trabalhadores, isso mudou muito no Brasil, principalmente depois de um acidente que eu vou falar aqui, que foi em 1984, tá? Eu vou falar no final sobre esse acidente. Mas isso mudou no Brasil depois com a redemocratização, com o processo da Constituição de 88, começou a mudar, né, as normas de segurança do trabalho e tal. Mas o grande problema é que existem leis, só que essas leis não são fiscalizadas, né? A grande questão é que há leis que garantem as normas, mas essas normas não são fiscalizadas, não há órgãos
capacitados ou com material suficiente, pessoas suficientes para fazer a fiscalização. O Ministério do Trabalho não tem, né, esse pessoal capaz de fazer a fiscalização. As delegacias do trabalho não têm, né? Os sindicatos também não têm, por mais que os sindicatos ainda são os que mais fazem isso, né? Mas mesmo assim, o grande problema da segurança do trabalhador nas minas de carvão é a fiscalização, que não existe, né? Ou se ela existe, ela é muito pequena. Aqui eu queria falar, então, rapidamente, só citar algumas tragédias recentes da mineração que é importante a gente lembrar, né? A gente não pode esquecer isso. Em Mianmar, no ano passado, né, uma mina de jade, no caso, não era de carvão, mas 166 mineiros morreram soterrados pelo deslizamento dessa mina. Né? Vocês podem procurar no YouTube, inclusive tem o vídeo de como é que aconteceu todo o deslizamento da mina e em cima dos trabalhadores, é algo bem horroroso assim, de se ver. Em Mariana, 2015, não podemos esquecer do rompimento da barragem da empresa Samarco, né, da Vale, que ocasionou 55 mortes. Após 5 anos, uma fundação criada para reparar os danos aos atingidos pela lama, construiu apenas 5 casas das 306 prometidas, nas 2 principais comunidades destruídas, e pediu pela 3ª vez uma nova data para terminar as obras. Em 5 anos, construiu 5 casas, gente, das 306 famílias que foram atingidas, né? Aqui mostra o descaso total da empresa. E Brumadinho, que foi a mais recente tragédia e a maior tragédia humana da história da mineração brasileira. Tá? Não teve outra tragédia na mineração brasileira pior do que a Brumadinho. Rompimento da barragem da Vale matou 270 pessoas e 11 seguem desaparecidas. Ninguém foi punido e os familiares também aguardam ainda a reparação. Aqui a gente pode ver uma fotografia de como ficou a Brumadinho após essa tragédia, né? Aqui eu trouxe só esse dado porque para mostrar como a mineração é uma atividade que envolve altos riscos, né, na exploração, e que por mais que se fale que não vai ter barragem na mina Guaíba, a gente sabe que vão ter outros impactos, né? Mas eu não podia deixar de citar Brumadinho, Mariana e todos esses desastres da mineração no Brasil. E aqui eu vou encerrar minha fala, que eu acho que já deve estar quase terminando o meu tempo, né? Eu comentei alguns slides atrás, falando por que a partir de 84 e principalmente da Constituição, que mudou a legislação de acidentes de trabalho no Brasil. Bom, aqui eu precisaria, para falar sobre essa tragédia que aconteceu em Uruçanga, Santa Catarina, pelo menos 1 hora para contar a história dessa tragédia, mas como eu não tenho 1 hora disponível, eu vou falar rapidamente um resumo. No dia 10 de setembro de 84, 85 mineiros baixaram a mina de carvão em Uruçanga, né? E só que eles não sabiam, porque não foi feita a medição dos gases naquele dia, que estava com uma grande concentração de gás metano no subsolo, porque os exaustores da mina ficaram o dia anterior sem funcionar, faltou energia elétrica na mina, e os exaustores, que são responsáveis por fazer toda a ventilação dos gases da mina de carvão, eles não funcionaram, né? Os trabalhadores desceram às 5 horas da manhã e 5h10, quando eles ligaram a correia transportadora, que é um equipamento que faz o transporte do carvão, essa correia transportadora ela libera uma fagulha no momento do seu acionamento, em contato com gás metano causou uma explosão que matou 31 mineiros na hora, né? E o pior é que, além da concentração de gás metano, que não foi feita a medição pela empresa naquele dia, também havia um estoque de dinamites com 100 quilos de dinamites debaixo da mina de carvão, né? E isso a legislação não falava nada sobre isso, né? Então a legislação mudou. Hoje não é mais permitido que esses estoques de dinamites fiquem, né, armazenados no subsolo ou em uma área onde os trabalhadores trabalhem, junto com a espoleta e o estopim, porque tem a banana de dinamite, tem a espoleta e o estopim, né, que faz o processo de acendimento. No entanto, mesmo assim, não há fiscalização. Muitas minas de carvão em que exaustores param de funcionar e até que sejam religados, os trabalhadores continuam trabalhando
no subsolo, né, botando em risco as suas vidas e morrendo uma porção de gente, né? De 85, essa tragédia foi em 1984, quando morreram 31 mineiros. De 85 até os anos 2000, embora tenha havido uma melhora na mineração, na parte de segurança, ainda morreram 80 trabalhadores só em Santa Catarina, desse setor de extração, né? Aí o pessoal da Mina Guaíba pode argumentar, mas na Mina Guaíba não vai ter extração de subsolo, vai ser só a céu aberto e tal. Há riscos iguais envolvidos no processo, tá? Há riscos para os trabalhadores por conta das máquinas. Geralmente essas máquinas são importadas, como aquela Marion que eu citei no começo, era dos Estados Unidos, né? Ela foi trazida dos Estados Unidos. E essas máquinas, elas têm uma alta índice de acidentes de trabalho, né? Aqui em Santa Catarina mesmo, muitos trabalhadores morreram por conta do trabalho com essas máquinas aí, tá? E geralmente a segurança do trabalhador sempre é uma medida relegada a segundo plano. Aqui eu vou, para encerrar a minha apresentação, daí mostrar aqui os 2 livros que eu publiquei sobre essa questão dos acidentes de trabalho e de desastres na mineração. O primeiro é Das Minas de Carvão para a Justiça, é um livro que eu publiquei sobre os acidentes envolvendo trabalhadores na região de Criciúma, que eu pesquiso toda a condição de trabalho deles, as doenças, como eles morriam de uma doença chamada pneumoconiose, que é uma doença que você, ao cabo de 5 anos trabalhando no subsolo com a extração de carvão, os seus pulmões viram pedra praticamente, por causa que as partículas do carvão elas são inaladas, principalmente pelos mineiros furadores, que são mineiros responsáveis por fazer a perfuração da camada de carvão com martelos de ar comprimido. Aqui precisaria, enfim, explicar várias questões ligadas, né, a esse processo de extração, que são bem específicas e tal, mas como não há tempo, eu coloco nesse meu livro aí, indico para quem quiser, tenho também disponível no site da PAC. E esse que eu lancei essa semana agora, o último que saiu, esse Explosão da Mina Santana, contando a história dessa tragédia, então, de Uruçanga. Também ele traz detalhes aí sobre como a mina de carvão, a carbonífera, que era a empresa, era a Companhia Carbonífera Uruçanga, e ela estava irregular em todos os aspectos, desde os aspectos ambientais, aspectos de segurança, aspectos socioeconômicos. Ela já havia sido autuada por diversas vezes por fiscais do Ministério do Trabalho pelo uso indevido de lamparinas de carbureto no subsolo, que eram aquelas lamparinas ainda também que era da década de 50 utilizada, não se utilizava mais isso, tudo feito com lanternas a pilha, né, em outros países, e aqui em Uruçanga, na Santa Catarina, era utilizada ainda lamparinas a carbureto. O fato de existirem 100 quilos de dinamite no dia da explosão lá embaixo, que mataram os trabalhadores, a falta de medição de gases, e por aí vai, uma série de irregularidades que não foram cumpridas pela empresa. Daí que eu coloco o título Uma Tragédia Anunciada, porque uma hora ia acontecer uma explosão e ia matar esses trabalhadores lá embaixo, e isso aconteceu. Tá? Isso aconteceu. Então, como eu falei, terminar minha apresentação desse modo, né? Eu tentei trazer alguns aspectos mais históricos dessa questão da mineração, porque é a área onde eu mais pesquiso e porque eu acho que a gente precisa ter esse olhar histórico para não cometer os mesmos erros do passado, né? Tem uma frase do Peter Burke, que é um historiador, que eu gosto muito que ele fala, né? Que a função social do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Então, muitas coisas que a gente já cometeu, erros que já cometeram, a mineração no Brasil não começou ontem, ela é do século XIX, começou lá em 1870 a mineração no Brasil, e muitos erros já foram cometidos, e agora continua-se insistindo na tecla do carvão mineral como um combustível, sendo que todos os países envolvidos já estão deixando de utilizá-lo. Eu acho que eu acabo por aqui a apresentação, né? Senão eu vou ficar falando aqui até às 5 da tarde e vocês não vão aguentar mais. Então eu vou terminar por aqui. Agradeço muito aí o convite e espero então a gente poder conversar mais depois. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. Nossa, essa contextualização histórica é muito importante mesmo, né? Para a gente saber
ter essa noção. Florianópolis, enchi o tanque lá. Aí quando chegou aqui, antes de entrar em... Eu acho que tem alguém que está com o microfone ligado aí. Acho que já mutou. É muito importante mesmo esse panorama histórico. Até lembrei que na sexta-feira eu participei do painel para os jornalistas, né? E se falava muito também dessa importância que o jornalismo também tem, né? De retomar esses fatos históricos para a gente lembrar que as coisas elas não acontecem, não são inéditas, né? São tragédias anunciadas porque já se tem esse conhecimento de outras situações que a gente resolveu ignorar, né? Mas dá muito pano para manga mesmo essa discussão. Eu vou passar então a palavra para o Henrique, só antes fazer uma breve apresentação dele, então, para vocês. O Henrique Falseto Barros é médico de família numa comunidade rural da Serra Gaúcha, é professor da Universidade de Caxias do Sul, coordenador do Grupo de Trabalho Ambiental da Organização Mundial de Médicos de Família, mestre em Educação e Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coautor dos relatórios Lancet Countdown Brasil 2018 e 2019, membro do Grupo de Saúde Planetária do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, desculpa, e membro do GT de Saúde Planetária da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Estou vendo que o chat está bem movimentado, né? Então, depois da fala do Henrique, a gente vai ter um tempo também para conversar. Então, passo a palavra para ti. Então, obrigado, Débora. Agradecer ao Renan e à Flávia que me convidaram para estar aqui. É um enorme prazer e participar desse painel internacional, que eu acho que vai ter, sim, uma grande força para contaminar as pessoas no bom sentido, né, de ver que a gente tem outras opções que são muito melhores e aprender com os nossos erros passados, como bem falou o Bruno. Então, eu fiz uma colinha aqui no meu celular, para não esquecer o que eu tenho que falar, e sei que está todo mundo já cansado no domingo aí, então vou tentar não me prolongar demais. Como eu sei que tem muitos gaúchos nos escutando, muita gente ligada nessa questão da mina Guaíba, a mina essa que vai ser do lado do centro de Porto Alegre, menos de 20 quilômetros, é bom a gente esclarecer que o carvão que a gente está falando, como bem disse o Bruno, é carvão mineral. Você nunca vai ver um gaúcho fazer churrasco com carvão mineral, pelo seguinte ponto, que ele é tóxico. Como o Bruno falou, é um troço que é um lixão geológico, como diz o professor Rualdo, grande geólogo da URGS, é um lixão geológico. Então, segundo o Rualdo, você encontra praticamente todos os elementos da tabela periódica, né? Inclusive elementos radioativos, elementos cancerígenos, né? Eu não vou entrar nisso, mas é só para deixar bem claro, assim. Pessoal, não usem carvão mineral para fazer churrasco. Essa já é uma boa mensagem, né, para ficar. Bom, então, eu sou médico de família e comunidade num município bem pequenininho, 6 mil habitantes, e eu tenho focado, né, na última década, num elemento bem prático de saúde planetária no atendimento às pessoas, à minha comunidade. O que é saúde planetária? Então, a gente tem o planeta, né, e a gente tem a humanidade. Então, os serviços do planeta, os serviços ecológicos, né, são dependentes do impacto da humanidade. Da mesma forma, a humanidade é dependente desses serviços ecológicos. Então, a gente simplesmente não é separado da natureza. Quando a gente agride a natureza, a gente está agredindo nós. A gente é a natureza. Isso está bem claro do ponto de vista físico, biológico. Não existe discussão científica, né?
Então, por isso que a gente não pode agredir de forma irracional, sem meditar muito, o nosso ambiente, porque a gente está agredindo os nossos próprios corpos, e a gente sabe que o principal fator de mortalidade, expectativa de vida daqui para frente é a questão ambiental. Né? Então, voltando para a minha cola aqui, acho que do ponto de vista da saúde planetária existem dois aspectos. Uma do ponto de vista mais de biosfera e como o planeta se equilibra e como isso impacta os grandes serviços como o clima, né, para manter a nossa saúde dos seres humanos. E existe a questão local, e aí eu vou falar da mina Guaíba depois, e mais de poluição do ar, que é o que tinham me pedido. Bom, sobre a questão de serviços planetários, ecológicos planetários, acho que a gente pode falar que o carvão, né, principalmente liberando dióxido de carbono, CO2, ele vai fazer uma acidificação dos oceanos, também das águas doces, como a gente diz, mas isso é menos estudado e tem menos publicações. E essa acidificação dos oceanos já ocorreu e está acontecendo, claro, de forma mais acelerada, e ela vai ter impactos nos corais e também vai ter impactos muito severos na cadeia alimentar dos oceanos. Então, vai quebrar uma das formas que a gente tem de se alimentar, peixes. Isso é muito sério. A gente tem que comer alguma coisa. A mudança climática vai romper a nossa produtividade de agricultura. Por exemplo, a projeção é de que o Rio Grande do Sul vai ter um clima mais apropriado a plantar café do que soja. Café a gente não come. Tá? Eu estou tomando aqui, mas a gente não come, pessoal. Onde é que a gente vai plantar para comer? Isso tudo vai gerar uma crise migratória sem precedentes, muito mais do que da Síria para a Europa. Né? Foram, sei lá, 2 milhões, 4 milhões de habitantes para a Europa e causou um desastre, até, de certa forma, fez ressurgir neonazismo. Né? Então, os impactos são, assim, são tão grandes que de certa forma, consenso entre os cientistas de que a mudança climática vai acabar com a civilização como a gente conhece. Né? Com quem eu converso que estuda esse tema, isso não é uma questão a ser discutida. Isso é bem simples. 1 mais 1 é 2. Né? Claro, tem que se apropriar um pouco das questões multifatoriais do que mantém a nossa civilização, a nossa saúde. Bom, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que a gente está na maior pandemia desses últimos 100 anos, que eu até prefiro dizer sindemia, né, que são várias epidemias se juntando e causando um efeito amplificado, né, e que a gente sabe que a gente está, na verdade, entrando numa era de pandemias, né? Então, a gente a cada 5 anos tem uma nova pandemia viral e a gente está acelerando. Isso é multifatorial, não vou entrar aqui nos detalhes, mas, sem dúvida, um dos principais fatores é a mudança climática, porque com o aumento da temperatura, com a mudança dos ecossistemas, diversos animais que carregam quantidades gigantescas, na casa de milhões de tipos de vírus diferentes, vão se aproximar mais de onde moram os seres humanos, até para encontrar comida, por exemplo, nichos ecológicos, e isso vai aumentar a nossa exposição e vai aumentar o número de pandemias. Né? Então, mudança climática é um fator muito importante para a gente prevenir essa mortandade que a gente está vendo. E Porto Alegre agora foi capa do New York Times pela crise que a gente viu instalada em Porto Alegre. Né? O pessoal... Eu conversei agora com um epidemiologista, médico de família de Londres, ele disse que é uma catástrofe humana. A gente não tem nomeado isso do jeito que é. Né? Bom, entrando na questão mais local, então, Mina Guaíba. Né? Acho que o Bruno já falou bem, existe uma questão da água, então o professor Rualdo, ele mostra uma figura maravilhosa, né? Que basicamente a Mina Guaíba está
na beira do Guaíba. Né? Eu vi algumas pessoas questionando, está na beira do Guaíba. Quando der uma chuvarada, vai lavar para dentro do Guaíba. E, quando se faz a cava, ela vai ter rachaduras. Então, por mais que tu tape ela, vai infiltrar toda essa sujeira radioativa e de metais pesados, vai entrar no lençol, vai entrar na água, e 70% do nosso corpo é água. Então, esse lixão vai entrar no nosso corpo, vai nos constituir, certo? Bom, não recomendo, tá? Não recomendo poluir a água, isso não é bom para a saúde. Até eu vou agradecer ao Paulo Vajek, que, então, quando a gente estava estudando a questão da mina Guaíba, né, de carvão... Ih, caiu aqui a minha... Não sei se caiu para vocês. Bom, quando a gente estava estudando a questão da mina Guaíba, o Paulo Vajek fez um cálculo muito simples. Então, como é uma mina aberta, o método de extração do carvão básico é explodir. Pô! Então, vai ter uma série de explosões diárias ao longo de 20 anos. O Paulo Vajek fez um cálculo que seria o equivalente a 2 bombas atômicas explodindo em Porto Alegre, 20 quilômetros do centro. Se eu disser para vocês assim, olha, pessoal, vai ter um empreendimento aqui que o governador diz que é muito bom para nós, vai explodir 2 bombas atômicas, mas não se espantem, não, porque vai ser diluído ao longo de 20 anos. Eu acho que isso já acabou a discussão. Né? Tanta explosão, algum impacto vai ter. Eu não ia querer isso perto da minha casa. Né? Então, se fala em alguma coisa de abalos sísmicos, que não me surpreende, certo? Bom, qual é o problema que eu tenho me concentrado mais em termos de ambiente, em termos de saúde planetária? É a poluição do ar. A gente já falou, então, dessas explosões que geram diversos impactos. Talvez o principal impacto a ser estudado e ser monitorado é a poluição do ar. Por quê? Porque a explosão, ela ela pulveriza, né, essa massa, né, e ela vai gerar, então, material particulado. A gente nem está falando do polo carboquímico, porque aí é uma outra seara, mas também vai gerar outra cascata de poluição, mas só se concentrando nas explosões. Então, vai gerar material particulado, que talvez seja uma das principais causas de morte no planeta, né? Morte de seres humanos, para deixar bem claro. Então, poluição do ar, as estimativas de morte anual giram em torno de 7, 9 milhões ao ano. E são estimativas que a gente peca, assim como o painel de mudança climática, os cientistas preferem pecar por fazer subestimativas do problema. Esse é o caso da poluição do ar, que eu conheço mais a fundo. Por quê? Porque a gente não gosta de insegurança, a gente gosta de fazer um troço que qualquer cientista que for olhar vai dizer assim, pá, isso aqui provavelmente é pior, então quase não dá para achar falhas. Né? Então, provavelmente é pior. O que significa 7 a 9 milhões de pessoas ao ano morrendo? Significa uma ordem de grandeza a mais do que morreu em 2020 por Covid. Olha, mas isso é por ano, pessoal. Então, imaginem que morre 10 vezes mais pessoas do que morreu por Covid ao ano. Se isso não é uma urgência, o que é uma urgência? O que é uma urgência? Morrem 10 mil, é uma ordem de grandeza. Eu gosto muito de ler sobre física e eles usam esse tipo de referência. Uma ordem de grandeza quer dizer 10 vezes maior o problema. Quando a gente fala uma ordem de grandeza, esse é um ponto central. Então, uma ordem de grandeza não é desprezível. Essa é a verdadeira urgência. Né? Claro que eu não estou negando Covid, eu tive, foi péssimo, não conseguia levantar da cama, fiquei 1 mês que eu não conseguia quase tomar banho, tive falta de ar, só conseguia dormir de barriga para baixo. Tá? Se eu levantava de barriga para cima, eu tinha dor torácica e falta de ar. Tá? Foi horrível. Tá? Tive que fazer 2 tomografias, mas eu vou dizer para vocês, poluição do ar é muito pior.
Bom, vale lembrar que aproximadamente 15% das mortes por Covid são associadas a material particulado, né? E essas são estimativas robustas, né? Bom, material particulado causa 1/3 dos derrames, né, AVCs, acidente vascular cerebral, né, 1/3 dos infartos cardíacos, grosso modo, metade das mortes por doenças de pulmão, incluindo aí a morte de criancinhas, porque esse material particulado afeta a capacidade de limpeza, faz inflamação no pulmão, então muitas mortes de criancinhas por causa da poluição. Bom, é evidente que os países mais ricos já despoluíram mais o seu ar, então morre muito mais gente em países, digamos assim, de pessoal mais depauperado, pessoal mais pobre, né, que usa mais carvão. Não é à toa. Bom, do custo financeiro do carvão, a gente pode fazer vários cálculos, mas quando a gente coloca o número de vidas e o número de hospitais que tem que ser construídos para tratar todo esse pessoal, obviamente que a conta não fecha, né? Então, quando a gente fala em subsídio, subsídio aos combustíveis fósseis, de parar subsídios, digamos assim, de parar de dar dinheiro, porque o que a gente faz eu venho aqui a empresa de carvão, tira dinheiro do meu bolso, tá? Através do Estado, né, através de Brasília, e põe o dinheiro na empresa de carvão. Então, quando se fala em acabar com subsídio, se diz acabar com isso. Agora, o carvão, as empresas que tiram carvão deveriam subsidiar os hospitais, deveriam subsidiar as unidades básicas de saúde, porque grande parte dos pacientes que a gente atende, grande parte dos remédios vem pela poluição do ar. Então, isso deve ser incluído nesse custo, e aí a conta não vai fechar. A conta não vai fechar. Então, existe uma série de gente ultraliberal que gosta de fazer cálculos numéricos. Eu desafio a eles a fazer isso. Botem o custo à saúde quando forem falar de números. Aí o debate muda. Bom, partículas finas, para a gente deixar uma noção do que são partículas finas. Tentem pegar um fiozinho de cabelo, né? Imaginem que isso é cerca de 40 vezes mais fino, por aí, né? Tá? Isso, por que é tão problemático? Porque isso entra pelo nariz, desce pela traqueia, desce pelos brônquios, vai até os alvéolos, que é onde ocorrem as trocas gasosas, né? E aí eu até vou pedir para vocês puxarem, até porque eu estou falando muito rápido, deve ser cansativo, vamos puxar bem fundo o ar pelo nariz, soltar pela boca, o ar entra, né, e nos constitui, assim como a água nos constitui, o ar nos constitui, né, e ele acaba constituindo o nosso sangue. Então essas partículas entram, são achadas nos fetos, na placenta, no cérebro, no coração, tá? Porque elas são muito fininhas. Já estou fechando aqui. Então, por último, eu vou dizer que o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde não é só a ausência de doença. Então, é um bem-estar físico, mental, social, que obviamente deve incluir espiritual, né? Por que a gente tem tanta depressão? Por que a depressão é o mal do século? Porque as pessoas perderam o sentido, estão destruindo tudo para consumir bugiganga, né? A gente tem que parar com isso e ver o que realmente importa. E, obviamente, a questão ambiental, né? Que é o que a gente está falando aqui. Tá? Muito obrigado e não sei se eu passei muito tempo. Henrique, muito obrigado. Gente, infelizmente, a gente está chegando no nosso teto de horário. A gente não vai poder responder as perguntas. O chat está aqui maravilhoso, né? Muita repercussão. Mas a Lívia está dizendo aqui que vocês podem enviar as perguntas para o Instagram, @350 América Latina.
aí a gente continua o papo pelas redes. Infelizmente, não é pouquinho tempo, né, para tanta reflexão que a gente tem que fazer. Mas eu gostaria de agradecer muito Nathalie, Henrique, Bruno, todo mundo que esteve aqui com a gente hoje à tarde. E vamos lá seguir a conversa nas redes. Muito obrigado mesmo. Obrigadíssimo a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.